Você já passou pela seguinte situação. Você levanta de madrugada, morrendo de sede, vai até a cozinha, e lá está o seu gato, equilibrado na pia, lambendo a torneira pingando como se estivesse no meio de um deserto. Ou então, você enche o potinho de água fresquinha dele, e ele prefere dar um gole no seu copo de água que ficou na mesa de cabeceira. A gente sempre olha para essas cenas e pensa, ele faz isso para me provocar? Ele faz isso de propósito só porque me odeia secretamente? Ou será que o meu gato veio quebrado de fábrica? Pois é, gateiros e gateiras de plantão. O que parece apenas mais uma excentricidade fofa ou irritante do seu dono peludo, na verdade, esconde um segredo gigantesco sobre a forma como o corpo dele funciona. Hoje, eu prometo revelar para vocês o mistério por trás da hidratação felina e como esse comportamento bizarro pode ser a chave para salvar a vida do seu pet. Vamos falar sobre os rins do seu gato antes que seja tarde demais. Mas antes de começarmos as revelações, já desce aqui nos comentários e me conta. Como se chama o seu pequeno terrorista noturno e de onde ele gosta de roubar água? Para entender a mente brilhante e caótica do seu gato, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Olha para esse bolinho de pelo dormindo 16 horas por dia no seu sofá. É difícil acreditar, mas os ancestrais do seu gato eram caçadores formidáveis que viviam em regiões desérticas lá no Oriente Médio. Exatamente por viverem na secura do deserto, a biologia dos gatos se adaptou para absorver a maior parte da água que eles precisavam diretamente da presa. Sabe aquele ratinho ou passarinho? Pois é, eles eram 70% água. Por causa dessa herança genética de sobrevivente do deserto, o seu gato doméstico moderno simplesmente não tem o instinto natural de beber água. O mecanismo de sede deles é quase inexistente. Eles só sentem vontade de beber água quando já estão praticamente desidratados. Além disso, gatos são predadores solitários, mas também são presas na natureza. Isso significa que eles são mestres absolutos em esconder fraquezas. Um gato doente jamais vai chegar para você e miar. Humano, meus rins não estão legais hoje. Eles vão disfarçar até o último segundo. É por isso que nós, os meros escravos, digo, os tutores amorosos, precisamos bancar os detetives todos os dias. Vamos começar destruindo um dos maiores mitos da comunidade gateira. A ideia de que comida úmida, o famoso sachê, é apenas um petisco ou um luxo de fim de semana. Você já percebeu a loucura que acontece na sua casa quando você apenas encosta no pacotinho do sachê? O gato que estava em sono profundo de repente aparece na cozinha miando como se não comesse há 3 anos. E adivinha? Eles têm razão em amar isso. Como os gatos não têm o instinto de ir até a tigela beber água, a comida úmida é, literalmente, a salvação dos rins deles. Um sachê de boa qualidade contém cerca de 70% a 80% de umidade. Isso simula perfeitamente a hidratação que os ancestrais deles conseguiam caçando presas no deserto. Quando você dá apenas ração seca, que tem menos de 10% de água, o seu gato precisa beber muita água por fora para compensar. E como já sabemos, eles são péssimos nisso. Então, o primeiro grande passo para cuidar dos rins do seu felino é parar de ver o sachê como uma besteirinha. Ele é uma necessidade médica preventiva. Transforme o sachê em uma rotina diária. Se o orçamento estiver apertado, divida um pacotinho ao longo de vários dias, ou até misture um pouquinho de água morna na ração seca para fazer um caldinho. O importante é colocar água para dentro desse corpinho peludo sem que ele perceba que está sendo enganado para o próprio bem. Agora, vamos falar sobre a arquitetura da casa, ou melhor, de onde você colocou a tigela de água do seu majestoso felino. Eu aposto que, se você for como 90% dos humanos de estimação, o potinho de água do seu gato fica grudadinho ao lado do potinho de comida, certo? Afinal, faz sentido na nossa cabeça humana ter a sala de jantar toda no mesmo lugar. Mas para o seu gato,
Isso é um crime inafiançável contra a natureza. Lembra que eu falei que eles são caçadores? Na selva, um predador nunca bebe água perto de onde ele abateu a sua presa, porque a carcaça do animal morto pode contaminar a fonte de água. Esse instinto selvagem ainda grita dentro do cérebro do seu gatinho de apartamento. Quando a água está colada na ração, ele pode considerar aquela água suja ou arriscada, mesmo que você tenha acabado de trocar. Por isso, experimente mudar a água para o outro lado do cômodo, ou até para outro ambiente. Você vai ficar chocado ao ver como o consumo de água dele vai aumentar magicamente. É impressionante como eles adoram nos fazer trabalhar de garçom, espalhando copos e tigelas por toda a casa. Mas se isso significa que os rins dele vão ficar saudáveis e filtrando tudo direitinho, a gente aceita o cargo de mordomo com um sorriso no rosto, não é mesmo? E por falar em tigelas, o que você está usando para servir a água do seu reizinho? Se for um potinho de plástico pequenininho e fundo, pare o vídeo agora, vá até a cozinha e jogue isso fora. Estou brincando, termina o vídeo primeiro. Mas é sério, o plástico é o grande vilão da hidratação felina. Primeiro, porque o plástico arranha com facilidade, e nesses micro-arranhões começam a se acumular bactérias terríveis. Isso não só deixa a água com um gosto horroroso, e gatos têm um paladar crítico digno de chefe com estrela Michelin, como também causa a famosa acne felina, aquelas espinhas pretas no queixo do gato. Além disso, tem o problema do tamanho. Os bigodes do gato não são apenas enfeites estéticos, eles são radares supersensíveis. Se o potinho for fundo e apertado, os bigodes vão ficar batendo nas laterais toda vez que ele tentar beber. Isso causa uma condição real chamada fadiga dos bigodes. É extremamente desconfortável e estressante para eles. A solução: troque tudo por tigelas largas, rasas e de materiais que não retêm cheiro nem bactérias, como vidro, cerâmica ou aço inoxidável. Sabe aquela tigela bonita de sopa que você guarda para visitas? O seu gato acaba de ser promovido a dono dela. Vai por mim, servir água num pote onde o bigode não encosta nas bordas vai transformar o seu gato num verdadeiro sommelier de água fresca. Aí você me diz, mas eu já troquei a tigela, coloquei longe da comida, dou sachê, e mesmo assim, o abençoado só quer beber água da torneira do banheiro. Bem-vindo ao clube dos donos de gatos obcecados por água corrente. Mas por que eles fazem isso? Novamente, a culpa é da dona evolução. Na natureza, água parada em poças geralmente significa água estagnada, cheia de parasitas e bactérias mortais. Já a água corrente, de um riacho ou nascente, é limpa, fresca e segura. O som da água caindo da torneira ativa imediatamente o instinto de sobrevivência do seu gato, dizendo: opa, água fresca e limpa ali. É por isso que as fontes de água para gatos se tornaram tão populares. Elas não são um luxo de pet shop para arrancar o seu dinheiro, elas são ferramentas maravilhosas de prevenção à doença renal. O barulhinho da bomba e o movimento da água encorajam gatos preguiçosos a darem alguns goles a mais ao longo do dia. E o melhor de tudo, você não precisa mais deixar a torneira da pia pingando e correndo o risco de tomar um susto gigantesco na conta de água no fim do mês. Invista numa boa fonte, mantenha o filtro limpo. Sim, precisa limpar, não seja preguiçoso. E assista ao seu gato passar horas hipnotizado pela água caindo. Só cuidado para ele não começar a lavar as patinhas lá dentro e transformar sua sala numa piscina. Mas afinal, por que estamos falando tanto de água? Porque os rins são os órgãos que mais sofrem em silêncio no corpo do gato. A doença renal crônica, DRC, é quase uma epidemia entre os felinos mais velhos, mas ela começa silenciosamente muitos anos antes de você notar. Os rins funcionam como filtros de café na nossa cozinha. Eles separam o que é lixo, toxinas, do que é útil, nutrientes e água. O problema é que, no gato, esses filtros são exigidos ao extremo desde o nascimento.
Quando os rins começam a falhar, as toxinas que deveriam sair no xixi começam a se acumular no sangue do animal. O pior de tudo, você não vai perceber que o seu gato está doente até que cerca de 70% a 75% da capacidade dos rins dele já esteja destruída para sempre. Os gatos são atores dignos do Oscar. Eles fingem que está tudo maravilhoso, vão pedir carinho, vão derrubar a sua caneca favorita da mesa e vão dormir nas caixas do correio como se não houvesse amanhã. Essa habilidade incrível de esconder a dor é o que torna a doença renal tão assustadora. Por isso, conhecer os hábitos normais do seu gato não é frescura. É a única ferramenta que você tem para perceber os sinais de alerta o mais cedo possível. Se você esperar ele parecer visivelmente doente, pode ser muito, muito tarde. Então, como a gente desmascara esse ator premiado de Hollywood que mora na nossa casa? O primeiro e mais importante lugar de investigação é: rufem os tambores, a caixa de areia. Sim, a glória de ser um gateiro é que a gente se torna quase um sommelier de cocô e xixi. Se você reparar que o seu gato está fazendo torrões de xixi muito maiores do que o normal, ou indo na caixa com muito mais frequência, acenda o alerta vermelho. Nós tendemos a pensar: nossa, ele está fazendo bastante xixi, que ótimo, os rins estão funcionando muito. Errado. Na insuficiência renal, o rim perde a capacidade de concentrar a urina, ou seja, ele não consegue mais segurar a água no corpo do gato. A água entra e sai direto, como um cano furado. O seu gato começa a urinar volumes enormes de água quase limpa, sem conseguir eliminar as toxinas adequadamente. Consequentemente, para não morrer desidratado, ele começa a beber água desesperadamente. Se o seu gato, que antes mal olhava para o potinho de água, de repente virou um camelo e está esvaziando a tigela toda hora, não ache que é porque ele finalmente aprendeu bons hábitos de saúde. Beber água em excesso, chamado de polidipsia, e urinar em excesso, poliúria, são os dois sinais clássicos, gritantes e absolutos, de que os rins do seu felino estão pedindo socorro. Outro sinal de alerta muito perigoso e que a gente costuma ignorar é a perda de peso inexplicável. O problema é que, como a gente vê o nosso gato todos os santos dias, as mudanças graduais passam totalmente despercebidas. O gato vai emagrecendo grama por grama. E por causa daquele pelo todo fofinho, a gente só nota quando pega ele no colo e sente os ossos da coluna e do quadril espetando a nossa mão. E muitas vezes o pensamento do humano é: ah, ele está ficando velhinho, é normal emagrecer, agora ele é fitness. Não, não é normal. Perder massa muscular é um dos principais indícios de que as toxinas acumuladas no sangue, devido aos rins falhos, estão deixando o gato enjoado e diminuindo o apetite dele. Ele para de comer o suficiente e o corpo começa a consumir os próprios músculos para obter energia. Para não cair nessa armadilha da ilusão de ótica da pelagem fofa, adote um hábito de pesagem na sua casa. Você não precisa comprar uma balança chique. Sobe você na balança humana, anota o peso. Depois, sobe na balança segurando o seu gato e subtrai o valor. Faça isso uma vez por mês. Se você notar uma queda constante no peso do seu bichinho sem que você tenha mudado a dieta dele, é hora de marcar aquela viagem de táxi ou Uber que ele tanto odeia até a clínica veterinária. Agora vamos falar de um assunto um pouco delicado, mas necessário: o hálito do seu amiguinho. Todo mundo sabe que o hálito de um gato que acabou de comer um sachê de atum não é exatamente o cheiro de um campo de lavanda francesa. Aquele cheirinho de peixe faz parte do pacote. Mas quando os rins começam a falhar e param de filtrar as impurezas, a ureia começa a se acumular no sangue do gato. Essa condição é chamada de uremia. E sabe como o corpo tenta se livrar desse excesso de ureia? Através da respiração. O hálito do gato com doença renal avançada muda drasticamente. Ele deixa de ter cheiro de comida de gato e passa a ter um odor fortíssimo, meio amoniacal, quase lembrando o cheiro de urina.
Além desse mau hálito tenebroso, o acúmulo dessas toxinas é tão agressivo que pode causar úlceras dolorosas na boca, nas gengivas e na língua do felino. É por isso que muitas vezes um gato com problema renal chega até a comida, cheira, fica com vontade, mas dá meia volta e não come. Ele não está de frescura ou exigindo que você troque a marca da ração. Ele simplesmente está sentindo tanta dor na boca ou tanto enjoo devido à uremia que o simples ato de mastigar se tornou uma tortura. Então, de vez em quando, enfrente o dragão e dê uma boa cheirada no hálito do seu bichinho. Outro sintoma clássico que confunde muita gente é o vômito. E aqui a confusão é completamente compreensível, porque vamos ser honestos. Gatos vomitam. É quase um hobby para eles. Eles tomam banho de língua o dia inteiro, engolem quilos de pelo e, inevitavelmente, devolvem aquele presentinho molhado no seu tapete mais caro, nunca no piso fácil de limpar. O problema é que a gente se acostuma tanto com as bolas de pelo que passa a achar que qualquer vômito é normal. Ah, ele só comeu rápido demais. Ou, ah, é só pelo de novo. Mas preste muita atenção na frequência e no tipo de vômito. Se o seu gato está vomitando apenas espuma branca, líquido amarelo, bile ou comida não digerida com certa frequência, digamos, mais de 1 ou 2 vezes por mês, isso não é apenas uma bola de pelo presa. As toxinas renais acumuladas no sangue afetam diretamente o revestimento do estômago, causando uma gastrite urêmica. O estômago dele fica irritado, ele sente náuseas constantes e acaba vomitando até mesmo com o estômago vazio. Se o seu gatinho virou uma maquininha de vomitar pela casa, e isso vem acompanhado de perda de apetite, por favor, não tente dar remedinho caseiro ou graminha para gatos achando que vai resolver. O vômito frequente desidrata o gato ainda mais rápido, criando um ciclo terrível que destrói os rins de vez. E o nível de energia do seu gato? Como está? Essa é outra armadilha enorme para os tutores. Gatos são, por natureza, campeões olímpicos na modalidade dormir em posições estranhas. Um felino saudável pode dormir de 12 a 16 horas por dia facilmente. E quando eles envelhecem, eles dormem ainda mais. Então, como a gente difere uma soneca normal de um gato apático e doente? O segredo está nos momentos em que ele não está dormindo. Quando o gato acorda, ele se espreguiça, brinca um pouco, pede carinho, vai inspecionar a casa ou gritar por comida. Se sim, ótimo. Mas se o seu gato parece constantemente letárgico, se ele parou de pular na janela para fofocar a vida dos vizinhos, se os brinquedos favoritos dele, que geralmente são um pedaço de barbante e uma tampinha de garrafa, já não chamam mais a atenção, ligue o radar. O gato com insuficiência renal se sente exatamente como você se sente quando está de ressaca pesada ou com uma gripe terrível, fraco, enjoado, com dor de cabeça e sem vontade de interagir com o mundo. Eles tendem a se esconder em lugares escuros e isolados, como debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. Se o seu gato, que antes era a alma da festa, mesmo que a festa fosse só correr pela casa às 4 da manhã, de repente virou uma sombra reclusa, ele não está apenas ficando calmo, ele está doente. Um detalhe estético que serve como um tremendo alerta médico é a qualidade da pelagem do seu gato. Gatos são criaturas extremamente vaidosas. Eles passam até 1/3 do tempo em que estão acordados, se lambendo, se limpando e garantindo que cada pelo do corpo esteja na direção perfeita. Eles são a personificação da elegância. Quando um gato para de se limpar, é sinal de que a coisa ficou realmente séria. A insuficiência renal drena tanto a energia do animal e causa tanto mal-estar geral que a rotina de banho é a primeira coisa a ser abandonada. Afinal, quem quer tomar banho quando está sentindo náuseas o dia todo? O resultado é que a pelagem, que antes era brilhante, macia e sedosa, começa a ficar opaca, oleosa, áspera e com aparência de espetada. Às vezes,
surgem até caspas, e nós nas costas, perto da base do rabo, onde eles têm mais dificuldade de alcançar. Então, se você olhar para o seu gato e achar que ele está com um visual de roqueiro das antigas, que não vê um pente há semanas, não ache que é apenas uma nova fase rebelde dele. A falta de higiene pessoal é um grito silencioso de socorro no mundo felino. Pegue a escova, ajude-o com nós, mas principalmente, ligue para o veterinário para entender o que está tirando a vontade de viver e de se enfeitar do seu amigão. Agora que a gente já falou das desgraças e dos sintomas assustadores, vamos falar sobre soluções criativas. Como convencer um ser teimoso, que acha que é o dono da casa, a beber mais água para proteger esses rins vitais. Se você já tem fontes, potes largos, e ele continua não colaborando, é hora de apelar para a trapaça culinária. Vamos saborizar a água. Sabe aquele caldinho maravilhoso que vem na lata do atum em água? Atenção! Atum conservado em água, nunca em óleo e sem sal. Pegue uma colherinha desse suco dos deuses felinos e misture na tigela de água limpa do seu gato. A água vai ficar com um aroma suave de peixe, imperceptível para você, mas incrivelmente sedutor para o olfato aguçado do gato. Outra tática excelente é fazer um caldo de carne ou frango caseiro. Cozinhe um peito de frango apenas na água, sem sal, sem alho, sem cebola. Pelos deuses, temperos de humanos são tóxicos para eles. E congele esse caldinho em forminhas de gelo. Nos dias quentes, você joga um cubinho de gelo sabor frango na tigela de água dele. Além de deixar a água geladinha, o que eles amam, vai liberar um gostinho delicioso conforme derrete. Você vai ver o seu gato lambendo o pote até a última gota. É o famoso hackeando o sistema do gato. Outro fator que destrói a saúde renal dos gatos, e que muita gente ignora solenemente, é o estresse. Sim, o seu gato, que não paga boletos, não enfrenta trânsito e tem a refeição servida no sofá, pode ser uma criatura altamente estressada. Gatos são animais de rotina e controle. Eles odeiam mudanças. Uma mudança de casa, a chegada de um novo bebê, a adoção de um cachorro barulhento, ou até mesmo você mudar os móveis da sala de lugar, pode causar um pico de estresse absurdo na cabeça do felino. E o que o estresse faz? Ele causa inflamações crônicas no corpo. Em felinos, o estresse afeta violentamente o trato urinário, causando a chamada cistite idiopática felina, uma inflamação dolorosa da bexiga, que, se não tratada, pode subir para os rins e causar danos permanentes. Além disso, um gato estressado tende a se esconder e parar de beber água e comer. Então, manter um ambiente zen na sua casa é saúde preventiva. Enriqueça o ambiente com prateleiras para ele escalar. Gatos se sentem seguros nas alturas. Deixe arranhadores disponíveis para ele descarregar a frustração e respeite o espaço dele. Se o seu gato quer ficar sozinho na caixa de papelão dele, deixe-o em paz. Menos estresse significa rins mais relaxados e felizes. A gente precisa ter uma conversa muito séria sobre a idade dos nossos pequenos soberanos. Quando eles são filhotes destrutivos que sobem nas cortinas, a nossa maior preocupação é evitar que eles comam fios elétricos. Mas quando o gato atinge a marca dos 7 ou 8 anos de idade, ele oficialmente entra na fase sênior. E é exatamente nessa idade que a bomba relógio dos rins começa a dar os primeiros cliques. Estudos mostram que cerca de 30% dos gatos com mais de 10 anos de idade vão desenvolver algum nível de doença renal crônica. Se o seu gato for da raça persa, abissínio ou siamês, o risco é ainda maior por conta da genética. Então, a partir do momento que o seu gato apaga as velhinhas do seu 7º aniversário, a regra do jogo muda. Você não pode mais levar o gato ao veterinário apenas quando ele está passando mal. As visitas de rotina precisam ser anuais. E depois dos 10 anos, a cada 6 meses, idealmente. É aqui que entra o famoso exame de sangue e o exame de urina.
Esses exames são mágicos, porque eles conseguem detectar a alteração nas enzimas renais, como a creatinina e a esse-DMA, meses, ou até anos, antes do seu gato começar a vomitar, emagrecer ou beber água que nem louco. Lembre-se, prevenção é absurdamente mais barata do que tratamento intensivo. Muitos tutores entram em desespero quando recebem o diagnóstico de que o gato está com o início de uma insuficiência renal. A primeira coisa a saber é: respire. A doença renal crônica não tem cura, é verdade. Os tecidos do rim que morreram não se regeneram. Mas a doença tem controle. Com o diagnóstico precoce que você vai conseguir sendo um tutor atento, o seu gato pode viver com qualidade por muitos e muitos anos. A principal arma do veterinário será mudar a dieta do felino. Provavelmente, ele vai prescrever uma ração renal. Essas rações não são truques de marketing. Elas são formuladas com precisão científica. Elas têm níveis muito mais baixos de fósforo, que é o grande inimigo do rim doente, e quantidades controladas de proteínas de altíssima qualidade para gerar menos lixo tóxico para o rim filtrar. Não tente fazer uma dieta caseira renal pegando receitas malucas na internet, porque o equilíbrio desses nutrientes tem que ser milimétrico. Caso contrário, você acelera a falência dos órgãos. Além da ração específica, o tratamento pode incluir suplementos de ômega 3 para reduzir inflamações e remédios para controlar a pressão alta, que é uma consequência terrível e muito comum da doença renal em gatos. Tem uma situação específica que é uma emergência absoluta e que todo dono de gato precisa saber, principalmente se você tem um gato macho. Se o seu gato está indo toda hora na caixa de areia, entra, faz força, faz uma carinha de dor, mia desesperado e não sai nem uma gota de xixi, pelo amor de tudo que é mais sagrado, largue tudo o que está fazendo e corra para o hospital veterinário mais próximo. Muitas pessoas confundem isso com prisão de ventre. Ah, ele não consegue fazer cocô, vou dar um azeitinho. Não faça isso. Nos gatos machos, a uretra, o caninho por onde sai o xixi, é muito estreita. Se houver formação de areia ou pequenos cristais na urina, que estão ligados à saúde dos rins e da bexiga, esses cristais podem formar um tampão, bloqueando a saída do xixi. Isso é chamado de obstrução uretral. Quando o gato não consegue urinar, a bexiga enche até o limite da ruptura e os rins param de funcionar instantaneamente, envenenando o gato com as próprias toxinas em questão de 24 a 48 horas. É uma condição fatal e extremamente dolorosa. Então, repito, gato que vai na caixa, faz força e não produz xixi, é emergência de sirene ligada. Não espere até o dia seguinte para ver se melhora. Você já pensou em dar uma olhada na quantidade de potes de água que você tem em casa? Especialistas em comportamento felino, os famosos zoopsicólogos, têm uma regra de ouro para casas com gatos. A regra é: você deve ter um pote de água, ou fonte, a mais do que o número de gatos na casa, espalhados em cômodos diferentes. Ou seja, se você tem um gato, deve ter 2 pontos de água. Se você tem 2 gatos, deve ter 3 pontos, e assim por diante. Mas para que tudo isso, meu Deus? Minha casa vai virar um parque aquático. O motivo é simples. Gatos são preguiçosos e territoriais. Se você tem uma casa de 2 andares e a única água fica na cozinha no térreo, o seu gato que está dormindo confortavelmente na sua cama no andar de cima vai pensar: nossa, deu uma sede, mas descer aquela escada toda, deixa para lá, depois eu bebo. E esse depois pode demorar horas, forçando os rins dele. Além disso, se você tem mais de um gato, um deles pode ser o chefe da máfia local e bloquear o acesso à água do gato mais submisso só com o olhar. Distribuir bebedouros pela casa garante que a água esteja sempre à pata e ao focinho de todos, incentivando a hidratação constante. E sobre a temperatura da água, a gente costuma não ligar muito para isso,
e simplesmente enche o pote com a água da torneira em temperatura ambiente e deixa lá o dia inteiro. Mas pensa comigo, você gostaria de beber um copo de água que está esquentando há 8 horas no meio da sua sala? Seu gato também não. Na natureza, as águas correntes são naturalmente frescas. Gatos adoram água gelada. Em dias de verão muito quente, a água morna da tigela é o principal motivo pelo qual os gatos desistem de se hidratar. Uma dica maravilhosa de gateiro experiente é, nas manhãs de muito calor, colocar 1 ou 2 pedrinhas de gelo no pote de água. O gelo não só refresca a água, mantendo a temperatura agradável por mais tempo, como também vira um brinquedo irresistível. O gato vai lá bater a patinha no gelo, tentar caçar a pedrinha flutuante e, no processo, acaba lambendo a água e se hidratando. É diversão e saúde renal no mesmo pacote. Trocar a água pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, não é excesso de mimo. É uma obrigação para manter o líquido atraente para os padrões altíssimos do seu exigente felino. Outro mito que precisamos derrubar é o de que dar leite de vaca para o gato faz bem. A gente cresceu vendo desenhos animados onde os gatinhos sempre bebem pires de leite, né? Aquele Tom caçando o Jerry depois de um pratão de leite. Mas na vida real, isso é um desastre completo. A imensa maioria dos gatos adultos é intolerante à lactose. O corpo deles não consegue digerir o açúcar do leite. Dar leite de vaca para o seu gato não vai hidratá-lo. Pelo contrário, vai causar cólicas, gases dolorosos e uma diarreia explosiva. E adivinha o que a diarreia faz? Ela causa uma desidratação severa e rápida. E quem sofre com a desidratação? Bingo! Os rins. O rim perde a água que precisa para funcionar e o corpo entra em colapso. O único leite que um gato deve beber na vida é o leite da mãe dele, quando é recém-nascido, ou fórmulas específicas de pet shop se for órfão. Depois de adulto, a bebida favorita e única do seu gato deve ser água fresca, limpa e farta. Se você quer dar um mimo especial, dê o caldo do sachê ou petiscos líquidos específicos para gatos. Esqueça a caixinha de leite da sua geladeira de uma vez por todas. Os rins do seu pet agradecem. No fim das contas, cuidar da saúde renal do seu gato exige de você uma única coisa: observação diária. Seja o fofoqueiro da vida do seu gato. Siga-o pela casa, discretamente para ele não achar que você é esquisito. Veja onde ele prefere deitar. Analise se a pelagem está bonita. Comemore cada vez que ele fizer um xixi de tamanho normal na caixinha. E celebre quando ele destruir um sachê inteiro. Nós somos o mundo deles. Eles dependem de nós para tomar as decisões que o instinto selvagem deles, muitas vezes, esconde. Construir uma rotina de brincadeiras para aliviar o estresse, enriquecer o ambiente, oferecer sachê diariamente e manter os exames preventivos em dia, não é frescura. É o preço mínimo que pagamos por ter o privilégio de sermos acordados de madrugada, por uma patinha quente no rosto, por termos o nosso colo disputado em dias de frio e por escutarmos aquele motorzinho de ronronar que acalma até as nossas piores ansiedades. Os rins do seu gato são frágeis, mas o amor que a gente tem por eles é forte o suficiente para protegê-los com todo o conhecimento que adquirimos hoje. E aí, agora você entende o que se passa na cabeça e no corpo do seu pequeno ditador? Aquele gato que bebe água da torneira, derruba o seu copo e dorme 16 horas por dia, não faz isso para te deixar maluco. Ele age movido por instintos milenares e, às vezes, por dores que ele tenta bravamente esconder. A saúde dos rins é o tendão de Aquiles dos nossos felinos, mas com essas táticas ninjas de hidratação, sachês deliciosos, atenção à caixa de areia e visitas regulares ao veterinário, nós podemos virar esse jogo. Apesar de todas as bizarrices, dos sustos de madrugada e das caixas de papelão ocupando a sala, nós somos apaixonados por esses bichos, não é verdade? Eles transformam a nossa casa num lar de verdade.
Se você gostou dessas dicas e descobriu algo novo sobre o seu felino hoje, por favor, deixe aquele like gatástico aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nada do nosso universo gateiro. E o mais importante, clique no botão de compartilhar e mande esse vídeo no WhatsApp daquele amigo ou amiga que tem gato. Essa informação pode, literalmente, salvar a vida de um gatinho. Agora eu quero saber de vocês nos comentários. Qual foi a maior loucura que o seu gato já fez para conseguir beber água? Um abraço peludo e até o próximo vídeo.